Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos para estudar a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que eu saúdo você, sua casa, sua família aí, que você esteja tendo um tempo de bênção, de graça na presença do Senhor. Quero convidar você, antes de seguirmos adiante, para que se inscreva aqui no nosso canal, se você não é inscrito, compartilhe ali nosso canal com seus amigos aí. Quero desafiar você a nos ajudar a alcançar os 1000 inscritos até o dia 19 de julho, aniversário da nossa igreja. Você está lançado o desafio aí, ajuda a gente aí a alcançar 1000 inscritos até o dia 19 de julho. Nós convidamos você a nos ajudar aí nessa empreitada. Convidamos também para que você esteja conosco nas nossas celebrações, na nossa escola dominical, domingo pela manhã, no templo da nossa igreja. Você encontra o endereço aqui na descrição do vídeo também. Você será muito bem-vindo. Nossa escola dominical é às 9 e nosso culto da manhã às 10 e nosso culto da noite às 20 horas. Você é nosso convidado. Essa alegria grande estar aqui. Você está aqui conosco e a gente poder dar um abraço a você aí e conhecer você pessoalmente. Lição número 10. Olhos bons e generosos. Qual o objetivo dessa lição? O objetivo é desafiar o quê? Desafiar você a buscar em Deus a direção para ter uma visão correta da sua vontade. Da sua vontade de quem? Da vontade de Deus. Buscar em Deus a direção para viver de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Esse é o objetivo. Nós somos chamados, de todas essas lições que nós temos estudado até aqui, a o quê? A evitarmos a hipocrisia, garantindo que o nosso objetivo final seja o quê? Agradar a Deus. Então, nós somos convocados a deixar de lado a hipocrisia, a abandonar a hipocrisia, a não sermos hipócritas, ou seja, a não sermos fingidos, fingirmos ser quem não somos, viver uma vida que não é a que vivemos, ou mostrar uma vida que não é a que vivemos, e agradarmos a Deus com as nossas atitudes, com as atitudes do nosso coração, porque os valores que são refletidos na nossa vida são os valores que estão guardados no nosso coração. Nosso texto base é o texto que encontra-se em Mateus 6, 22 e 23. Estamos vendo aqui o Sermão do Monte, ok? E aí o texto diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Esse é o texto básico. Então, para agradar a Deus, é imprescindível que todos os nossos atos estejam em conformidade com a perspectiva do reino, lição número 9, que nós estudamos no domingo passado. Foi o que é esperado de nós. Deus se agrada quando o quê? Quando todos os nossos atos estão em conformidade, de acordo, iguais a o quê? A perspectiva do reino. O quê? Aquilo que se espera de nós enquanto cidadãos do reino de Deus. Com base nos versos anteriores, que nos impulsionam a acumularmos tesouros no céu, mais uma vez aprendemos que devemos focar nos tesouros que permanecem. E está falando o quê? Que nós devemos buscar os valores do alto, devemos investir em termos uma vida que reflita
o amor e a misericórdia de Jesus, a salvação que Cristo promoveu em nós. Nós devemos espelhar o quê? A nova criatura. O que é a nova criatura? É alguém que pensa, sente e age de forma diferente. Isso é ser uma nova criatura. Pensamos de acordo com o que Jesus nos ensinou. Sentimos o amor que Cristo colocou em nós. E agimos o quê? E agimos segundo a perspectiva do reino, segundo o que se espera de um cidadão do reino de Deus. Exatamente isso é ser uma nova criatura. Qual a analogia do olho? Vamos entrar aí no primeiro tópico da nossa lição. O olho bom é necessário. O olho bom focaliza com precisão o quê? Os objetivos. O que é a candeia? A candeia é um lampião. Né? A candeia é uma espécie de lampião que reflete o quê? A luz que está dentro dele. Né? O olho bom focaliza com precisão os objetivos. Se nosso olho for bom, estiver voltado para o alto, nós vamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não é o objetivo da nossa lição? A gente entender e pedir direção a Deus para que a gente viva uma vida segundo sua vontade. Então, se nosso olho for bom, nós vamos andar em direção a Jesus. Né? A integração entre o olho e o cérebro é o quê? Indispensável. Então, a visão é o canal pelo qual o nosso cérebro percebe o mundo, permitindo-nos observar, perceber e identificar objetos. Ter uma visão clara contribui para uma compreensão mais profunda no âmbito espiritual. A ideia aqui, queridos, é perceber o mundo, olhar, baseado na palavra de Deus, baseado na conduta a conduta e atos que são esperados de nós. Qual o desenho do mundo e como nós vamos nos encaixar nessa vida secular e vamos trazer o sagrado para essa vida secular. Se nós estamos olhando para o alto, para Jesus, nós vamos trazer esses valores do reino na nossa vida, esses santos valores e preciosos valores nós vamos trazer para a nossa vida secular, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Nós vamos impactar de maneira positiva o lugar onde nós vivemos, as pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos transformar a vida delas com valores que são valores divinos, que são valores eternos, que o tempo, a ferrugem e a traça não corroem, não destroem, que o ladrão não pode roubar, porque são valores eternos, são valores divinos, que não estão à mercê da traça, da ferrugem e dos ladrões. Então, se a nossa visão de mundo, se a nossa percepção do mundo é a percepção de um mundo que precisa do Evangelho da Graça, nós vamos trazer o sagrado para o seio da sociedade, como está dito lá na nossa lição anterior. Nós vamos trazer o sagrado para o seio da sociedade. Nós vamos impactar a sociedade com aquilo que é sagrado, com os valores do reino, exalando o quê? Exalando vida. E vida é abundância. Mas os nossos olhos precisam estar centrados em Cristo. O nosso amor precisa estar centrado em Cristo. Nós precisamos olhar para o amor e para a misericórdia de Cristo, para a cruz de Cristo. Percebermos a nossa condição diante de Deus e o que é esperado de nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, para que nós possamos impactar. E aí é aquilo que diz aqui: precisamos ter bons olhos
E nós temos bons olhos se o quê? Se nós olhamos para Cristo, se nós olhamos para o Senhor. Quando nós temos uma visão clara da realidade, nós temos a possibilidade de traçar a melhor estratégia de trazer o reino de Deus para a nossa realidade. Nós temos a melhor estratégia de trazer a graça, a paz. E se a nossa visão estiver embaçada, se a nossa visão não for boa, nós vamos ser enganados pelo mundo, vamos abandonar aquilo que é mais importante para nós, que é a convivência com o Senhor, que é o amadurecimento espiritual, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é transmitir a palavra e viver a palavra com compaixão e graça para alcançarmos vidas perdidas que precisam de salvação. Então, nossos olhos precisam ser bons. Para quê? Para que a gente possa cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito. O olho da desconfiança. O olho mau é o caminho de uma vida em trevas, que se fecha para Deus, para a beleza do reino de Deus, e representa desconfiança. Quem não vê, não discerne. Se os nossos olhos não estiverem voltados para Cristo, para o amor de Deus, para a misericórdia do Senhor, para a vida que o Senhor aprova e espera de nós não servimos para nada. A nossa luz se apaga. Nós somos um sal sem gosto. Nós não temos função. Nós não percebemos e não nos alegramos com as pessoas que entregam sua vida a Jesus. Nós não percebemos e não vivemos uma vida que agrada a Jesus. Nós estamos entregues ao pecado, estamos debaixo da ira do Senhor. Se os nossos olhos forem maus, nós não podemos apreciar a beleza do Senhor e a beleza do seu reino. Nós não somos confiáveis, porque nós não podemos discernir entre o bem e o mal. Estamos entregues ao pecado. Enquanto o olho mau está ligado ao egoísmo, o olho bom está ligado à generosidade, e é que está fixo em Deus. O olho mau, ele é egoísta. Eu vou olhar para mim, eu vou olhar para dentro de mim, para as minhas, não as minhas necessidades, mas os meus desejos. O olho mau, ele é egoísta, ele só olha para os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Ele está fechado para Deus, enquanto que o olho bom olha para Deus, olha para o próximo, olha para a necessidade do próximo, faz com que nós exerçamos a generosidade, nós exerçamos a misericórdia de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos viver de verdades superficiais, nós temos que viver de verdade, e a verdade é Jesus. Os valores do reino de Deus são inegociáveis. Não estão, queridos, não estão abertos a propostas. Se eu desejo viver pelos valores do reino de Deus, eu jamais, em hipótese alguma, posso abrir mão deles, ou mesmo negociá-los. Isso é uma coisa complexa, né? É uma coisa complexa. E essa complexidade, ela está em a gente viver uma vida onde, quando os valores do reino se chocam com os nossos interesses, a gente deixa de lado os valores do reino. E aí a nossa visão está turva, nossos olhos não são bons, nossa visão não está clara, nossa visão está obscurecida e Deus não tem lugar na nossa vida. Quando os nossos olhos são bons, a gente exerce a generosidade,
a gente exerce a compaixão, a gente pratica o reino. E quando alguém nos oferece uma vantagem para que a gente negocie o valor do reino, a gente se revolta, não negocia, e não abre mão, e permanece fiel, e permanece leal. Então precisamos ter bons olhos para olharmos sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Isso não pode desviar, a gente não pode desviar a nossa direção. Então, se nossos olhos forem bons, nós estivermos olhando sempre para Cristo, nós estaremos sempre aprovados por Deus, caminhando com uma eternidade com Ele. Aquele que, como cristão, permanece leal à verdade em todas as situações, cria uma base sólida para a confiança por parte dos outros. Aquele que permanece leal a Cristo, né? Leal à verdade, leal a Cristo, em todas as situações da vida, quer dizer, se você não muda de acordo com os seus interesses, se a sua pregação ela é condizente com a sua vida, com aquilo que você espelha, você adquire a confiança dos outros. Então a sua mensagem é útil, a sua mensagem é ouvida, a sua mensagem impacta a vida das pessoas, porque elas vão confiar em você. As pessoas precisam confiar em nós para que elas alcancem a salvação em Cristo Jesus, para que elas confiem na nossa pregação. Terceiro ponto, a luz da generosidade. Ela diz o quê? O povo de Deus ilumina. Um coração iluminado, aberto para Deus, que vence as trevas da mesquinhez e da desconfiança, ilumina. Quer dizer, se você tem o seu coração no Senhor, se você tem o coração no seu reino de Deus, você é luz no meio de uma sociedade de trevas. Você impacta positivamente a vida das pessoas, de maneira que elas alcancem salvação em Cristo Jesus, porque elas confiam na sua palavra, porque elas veem a sua palavra refletida nos seus atos, no seu comportamento, na sua vida. Elas veem em você alguém que vive pela perspectiva do reino de Deus. Então você é bênção. O cristão que vive os valores do reino brilha. Você não passa despercebido. Se você é um servo fiel a Jesus Cristo, você é alguém que trabalha para o reino de Deus, você é alguém que confia no Senhor, você é alguém que vive e acredita na graça do Senhor, você não passa despercebido, todo mundo vai olhar para você. A prática da generosidade é uma virtude essencial, que abrange não apenas o oferecimento de bens materiais, mas também a dedicação de tempo, a companhia, orientações, alegria e mesmo a própria presença ao próximo. Existem várias maneiras, não apenas material. Se alguém está sofrendo e você consola, você está ali sofrendo junto, você está consolando, você está apoiando. Se alguém está enfermo e você contribui de alguma forma, dá um apoio, tenta levar no hospital, ajuda a comprar o remédio, a sua preocupação, o seu cuidado com aquela pessoa é generosidade. Se alguém está no caminho errado e você orienta para que volte para o caminho do Senhor, você está sendo generoso, porque você está preocupado com o rumo que aquela pessoa está tomando. Se você está apenas do lado ali no momento de luta, apenas do lado, oferecendo a sua companhia, você está exercendo a generosidade. A generosidade assim se revela como um reflexo luminoso do que habita em nosso coração, irradiando para todo o nosso ser. Se Jesus está no nosso coração, irmão, os valores do reino estão no nosso coração, tudo que a gente fizer vai refletir a graça de Deus no meio da sociedade, aonde a gente estiver. Concluindo, uma vida mesquinha advém da cegueira espiritual que nos afasta de Deus, rouba o discernimento espiritual e a sinceridade de propósito, ou seja, nos afasta de Deus.
nos afasta do propósito de Deus, nos afasta da perspectiva do reino de Deus. A gente precisa o quê? A gente precisa ter bons olhos para não tropeçar. Sejamos generosos, propaguemos a lei, a luz de Deus. Gaste a sua vida brilhando a luz de Cristo e iluminando a vida das pessoas que precisam de salvação. Gaste a sua vida sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Gaste a sua vida amando o seu próximo. Gaste a sua vida trazendo pessoas para Jesus através da sua fé. Pensar e agir. Nesta perspectiva, o reino de Deus, nessa expectativa do reino de Deus, ter clareza de propósito é imprescindível. Você consegue decidir com firmeza de quem viu e entendeu a vontade de Deus. Você é uma pessoa que consegue compreender a vontade de Deus. Você ora e pede uma orientação do Senhor, consegue ouvir e entender que Deus está falando. Qual é a vontade dele? Sua generosidade, à luz do contexto, é compartilhar a luz do céu. Como você tem feito isso? Você tem brilhado a luz de Cristo? Você tem sido um farol no meio de onde você está inserido? As pessoas têm observado Jesus através da sua vida? Em qual área da sua vida você precisa que Deus abra os seus olhos? Alguma área nós precisamos. Né? Então, o que é preciso fazer? Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua atenção. Você tem uma semana abençoada na presença de Jesus. Nos vemos no próximo domingo, com a graça de Deus. Até lá.